inicia esse livro de Hebreus hoje. Oremos ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estudarmos a Tua Santa Palavra e termos conhecimento, Senhor, da Tua vontade para nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, iluminar a nossa mente e nos ensinar, pois Ele é nosso Mestre. E queremos, ó Deus, te pedir que tudo aquilo, Senhor, que nós não entendermos, que o Senhor possa nos ajudar a avançar no conhecimento e pesquisar, para assim chegarmos, ó Deus, ao conhecimento da Tua vontade. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos por todos que aqui estão. Oramos também pelo Teu servo, o pastor Roberto, e a sua esposa, que estão em casa, não pode vir hoje. Abençoa eles lá. Abençoa seu filho, sua família, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá, amados. Vamos falar sobre esse livro, que é um livro que vai puxar um pouco da atenção. Ele é bem claro aqui quando ele diz que esse livro é meio complicado, é um livro meio difícil. Tem algumas controvérsias com relação a assuntos, a quem escreveu, se foi Paulo, se não foi, mas aqui nós vamos estudar isso direitinho. Nós vamos ver as opiniões e nós vamos ver qual é a opinião que mais prevalece, né? Então, na introdução dele aí, você tem que, dada a sua preciosidade histórica e doutrinária, essa epístola aos Hebreus, ela reveste-se de uma importância singular. E não obstante, muitas das suas doutrinas são de difícil assimilação ao leitor superficial das Escrituras, que não tenha uma noção prévia de sua mensagem e de sua importância. Divinamente inspirada, a epístola aos Hebreus foi destinada em primeira mão a um grupo de cristãos hebreus dispersos por todos os recantos do Império Romano. E a principal contribuição que essa epístola nos oferece no contexto geral das Escrituras é que ela serve de elo entre o Antigo e o Novo Testamento, e desse modo o seu objetivo é explicar a revelação de Cristo e ao mesmo tempo mostrar como a nova aliança veio por intermédio de Jesus. A epístola aos Hebreus também responde a perguntas como: quando foi abolido o antigo sistema de sacrifícios para dar lugar ao perfeito, único e último sacrifício, o sacrifício de Cristo? Quando foi abolido o sacerdócio humano para dar lugar ao sacerdócio perfeito e infindável do Senhor Jesus? Bom, aqueles que procuram minimizar a epístola aos Hebreus sob a alegação de que ela se destina apenas a incentivar os crentes fracos, nós declaramos que ela serve para muito mais que isso, pois ela está repleta de mensagens em torno da nossa inabalável posição em Cristo. Então ela mostra como Deus, o nosso Pai, quer que tenhamos uma vida espiritual de firme perseverança mediante o exercício da fé sadia. Portanto, vamos estudá-la sob a perspectiva divina. Vamos depender do Espírito Santo para termos a iluminação na nossa mente, né? Auxiliados por Ele, que é Ele o único que pode aplicar os seus ensinos na nossa vida prática. Jesus falou que o Espírito Santo estaria em nós e iria nos ensinar. Então, nós vamos aprender com Ele, amém? Então, vamos lá. Nas 3 primeiras lições, nós vamos falar sobre as condições sociais e religiosas dos leitores iniciais da Epístola aos Hebreus e também apresentar uma visão global da mensagem, né? Nas 7 lições restantes, nós vamos abordar seletivamente as principais passagens em forma de comentário das suas mensagens.
Você tem um quadro na outra página aí, que é o quadro da Epístola aos Hebreus, que você tem a divisão 1, 2 e 3, até a quarta divisão, né? A doutrina, a advertência e estímulo de cada uma delas. E isso aí vocês podem consultar sempre que precisar. Você tem aqui o quadro dos objetos que tínhamos no tabernáculo. Ali nós temos uma visão panorâmica do tabernáculo, ali quando ele é por dentro, e as tribos que ficavam em volta, né, do tabernáculo. E talvez ali depois eu vou pedir para alguém só passar para poder mostrar só esse detalhe que nós vamos mexer hoje, né? Que nós vamos mexer falar sobre o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para a expiação dos pecados, né? Então, o primeiro versículo que surge aí, né, é Hebreus 9, de 1 a 5. Você tem aí esse altar do holocausto, a pia de bronze, a mesa dos pães da propiciação, o candelabro, o candeeiro ou castiçal, né? Altar de incenso, que é o incensário, e também a arca da aliança. A superioridade de Cristo, nós vamos ver que ele é superior aos anjos, a Moisés e a Arão, e também até mesmo ele trouxe um concerto superior. E também Cristo também oferece um caminho superior ao que era oferecido no Velho Testamento, porque Jesus é o cumprimento do que Deus tinha revelado no Velho, né? Então vamos lá agora, amados, a lição 1 fala sobre a introdução à Epístola aos Hebreus. Então, quando a gente lê o primeiro versículo da Epístola aos Hebreus, o que a gente vê lá? Como Deus fala que revelou. Alguém abra, por favor, Hebreus capítulo 1, e vamos ver o versículo até quando falar que Deus revelou atualmente através de Jesus Cristo, né? Leia, por favor, quem achou? Pode deixar, pode ler alto. No capítulo só? Até? Vai lendo até terminar essa parte que ele fala da revelação. O Filho é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados... Tá bom, até aí. O mais importante é a gente ver aqui qual foi o intuito do escritor aos Hebreus, né? Ele vai falar sobre, nesse versículo 1, e ele falou até pelos profetas, e nos últimos dias ele fala pelos anjos. Mas Deus usou anjos, usou profetas, usou até mesmo a antiga aliança para mostrar, porque o Velho Testamento é o tipo do Novo, o antítipo, que é a sombra, né? Você olha assim, você vê a sombra de alguém, não é a pessoa, mas está mostrando que ali tem alguém. Então, quando você vai para o Novo Testamento, você tem a revelação verdadeira daquilo que o Velho Testamento apontava. Okay? Então, a Epístola aos Hebreus ela é uma carta escrita originalmente para esse grupo, um grupo de cristãos que estavam espalhados, e ele então vem com uma descrição para animar os crentes, mas porque estavam desanimando, mas também para revelar a superioridade de Jesus Cristo, como nós já fizemos, né? Esse quadro em cinza que você tem aí é uma explicação da visão geral do escrito aos Hebreus. A gente não dá para ler porque senão vai tomar uma boa parte da aula, porque ele vai seguindo até as outras páginas, né?
Agora, qual que é o tema da Epístola aos Hebreus? O seu tema é qual? A Superioridade de Cristo. No texto 1 aí, você tem anotado. Inclusive, você pode sublinhar no seu livro aí, ó, a superioridade de Cristo. Esse é o tema do livro de Hebreus. Então, na verdade, a posição que Cristo assumiu à direita de Deus, isso faz dele como nenhum outro. Sacerdote, sacrifício, tudo. Nenhum outro livro da Bíblia descreve de forma tão abrangente e plena essa posição de Cristo como o nosso intercessor junto ao Pai. Então, já no primeiro parágrafo da Epístola aos Hebreus, Cristo é apresentado como nosso advogado, exercendo um tríplice ministério de intercessão, pois é apresentado como, primeiro, o intercessor que desceu do céu. Então, Deus manifestou o seu Filho Jesus Cristo. Depois, o intercessor junto ao trono do Pai. Então, agora, quando ele subiu, ele foi interceder por nós. E o terceiro, o intercessor que permanece. Então, ele voltou para o céu, após completar a obra da redenção, onde continua intercedendo por nós. Então, os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes da antiga aliança, e eles eram desprovidos do poder de purificar pecados e redimir o povo. Então, o povo não perdeu tempo fazendo isso, porque Deus não ia fazer algo, pedia para fazer algo que não tinha valor. Mas ele não conseguia tirar pecado, mas ele mostrava outra coisa. Vamos ver. Deus estabeleceu e os aceitou como o quê? Figuras e tipos do sacrifício perfeito que teria que ser realizado, seria por Jesus Cristo, amém? Então, ele mesmo se entrega a si e vai até o altar. Vamos ler o versículo 10, capítulo 10, versículo 4. Olha só o que acontece. Pois o sangue de touro e de bode não pode de modo nenhum tirar o pecado de ninguém. Isso, o sangue de bode, de touro não pode. Nós vamos ver depois, nós vamos avançar, que através desse sacrifício, Cristo fez algo também tremendo. Ele abriu um novo e vivo caminho. Isso é, através da carne dele rasgada, ele rasgou o véu rasgou-se de alto a baixo. O acesso que antes era somente do sumo sacerdote, uma vez por ano. Hoje, a gente entra com ousadia. O que é ousadia? Na justiça de Cristo. Quer dizer, eu posso entrar, mas não na minha justiça. Não porque eu sou melhor. Eu posso entrar se eu estiver na justiça de Cristo. Aí eu entro com ousadia. Porque se eu aceitei Jesus, eu posso falar com o Pai. Essa ousadia e confiança também? Essa confiança, podemos entrar com confiança, que também fala, tem traduções que diz confiança. Então, na verdade, ele é intercessor que desceu do céu, ele é intercessor que está junto ao Pai, agora ele permanece junto ao Pai, e nessa parte o que contava para a salvação do judeu crente, que temente a Deus, quer dizer, o que Deus via nos sacrifícios dele, quando eles fazia o sacrifício, o que Deus via? Que era a fé que o levava a oferecer tais sacrifícios. Então, com aquele gesto, ele demonstrava a sua esperança no cumprimento das profecias que falavam do Messias vindouro. E quanto a nós, hoje, nós recebemos a salvação crendo no Messias que já veio, né? O Velho Testamento, eles faziam o sacrifício crendo no que iria vir. E nós hoje fazemos que sacrifício que ele é? Que sacrifício que nós fazemos hoje? Ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Não é de qualquer forma, é um culto que agrada a Deus.
Então, no capítulo 11, versículo 2, 39 e 40, está escrito alguma coisa, vamos ler. Capítulo 11, versículo 2. Número 2 diz assim: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Isso. Agora o 39 e 40. Porque creram, 39, porque creram, todas as pessoas foram aprovadas por Deus a não receberem o que lhe havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Então, eles criam, mas não era algo que eles podiam ver, mas pela fé sacrificavam. Hoje nós já temos esse sacrifício já feito. Então, ele foi, para nós, o sacrifício já não tem mais valor, porque o sacrifício de Cristo cumpriu todas as exigências de Deus, que o sacrifício de bode de touros não fazia. Ele apenas cobria os pecados. Então Deus olhava para o sacrifício, o pecado não tinha sido tirado, mas estava coberto pelo sangue, que significa está crendo que terá um substituto. Então aí, quando Jesus veio, aí sim, foram removidos aqueles pecados. Então, na verdade, para dar cumprimento às promessas divinas de um Redentor, feitas aos patriarcas e aos filhos de Israel, quando chegasse, né, a plenitude dos tempos, Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, encarnou, isto é, tomou forma humana, ofereceu-se como o último e perfeito sacrifício pelos pecados. A humanidade dessa época podia ser comparada a um homem moribundo que caíra num poço de onde jamais poderia sair, a menos que alguém descesse ao fundo e o tirasse dali. Cristo tornou-se esse homem pleno de misericórdia, desceu ao mais profundo abismo desse mundo pecaminoso, tornando-se não apenas o nosso Salvador, mas fazendo-se Ele mesmo a nossa salvação total. E cumpriu-se assim plenamente o que disse o profeta Isaías: o Senhor se tornou o que disse, o Senhor se tornou a minha salvação. Então, a parte dele não haveria escape para nós, sentenciados, que estávamos ao juízo e à perdição eterna. Então, sem Jesus, amados, não tem salvação, sem Jesus não tem perdão, sem Jesus não tem misericórdia. Tudo está baseado nele. Então, o Velho Testamento já olhava para ele. E aqueles do Velho Testamento, pastor? Eles já olhavam para Jesus, já tinham uma promessa. Os sacrifícios deles eram esperando que viesse esse sacrifício. E olha que o inimigo tentou tirar Jesus da cruz, né? Mas ele não conseguiu. Então, o intercessor junto ao trono do Pai. Se ele não viesse, a sentença dada por Deus, ela estaria sobre todos nós. Porque está sobre toda a humanidade. Porque todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23, a parte A, diz que o salário do pecado é a morte. E esse mais, nesse versículo, que nos dá essa bendita esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, na verdade, o sumo sacerdote no Antigo Testamento, responsável por todos os elementos do culto sagrado, ele era escolhido por Deus dentre os demais homens e indicado como representante dos interesses divinos junto aos seus irmãos, lá em Hebreus 5:1. Mesmo o melhor dos homens, escolhido para esse tão elevado mistério, não estava isento do pecado. Ele tinha o sagrado dever de oferecer sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados e só depois poderia oferecer para as demais pessoas. Cristo, porém, foi exceção. Por quê?
Ele não tinha pecado, então era dispensável para ele oferecer sacrifício por si mesmo. E este ponto é admiravelmente ressaltado na Epístola aos Hebreus, né? O que diz aí? Vamos ler? Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, pela imperfeição que o caracterizava, esses sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes no culto levítico jamais poderiam se tornar permanentes, ainda que oferecidos anualmente pela nação, diariamente pelos indivíduos. Eles não proviam perdão permanente. A prova de quanto eram provisórios é vista em sua remoção por meio do sacrifício perfeito de Jesus, né? Que consumou aonde? Na cruz do Calvário. Após oferecer esse singular perfeito sacrifício pela humanidade, Jesus sentou-se à direita de Deus, né? E onde permanece e continuamente intercede por nós. Hebreus 7:25, vamos ler? Por isso, também pode salvar totalmente os que por esse chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder. Então está lá, nesse momento, Jesus à direita de Deus, intercedendo pelos homens. E o texto 2 fala sobre os primeiros leitores da Epístola aos Hebreus. Originalmente, essa epístola ela foi uma carta destinada a um grupo de crentes que estavam passando por uma perseguição muito grande dos seus próprios patrícios judeus, né? Para melhor compreendê-la, é indispensável entender alguns aspectos da vida dos hebreus crentes para os quais essa epístola foi enviada. Lá pela última metade do primeiro século da nossa era, seguindo as 3 divisões desse texto, podemos compreender o grande alcance da Epístola aos Hebreus e o seu salutar efeito sobre os leitores. Primeiro, cristãos judeus, né? Nem todas as pessoas que se achegavam a Cristo provêm do paganismo. Deus salva pessoas religiosas também. Prova disso é o fato de que os hebreus, a quem esta epístola foi dirigida, eram um povo de moral elevada que cria em Deus mesmo antes de se tornarem cristãos. Conheciam bem a lei de Deus, procuravam viver de maneira a agradá-lo, porém, só depois é que os hebreus aceitaram Jesus como Messias, o Salvador. Não foi, porém, fácil, né? Os hebreus abandonaram o quê? O judaísmo, né? A religião nacional, e não era patriótico também abandonar a sinagoga e as tradições religiosas legadas pelos pais. O Japão, quando o japonês se converte aqui, também a gente não tem esse problema. Se ele vai ter que abandonar, se ele é o filho mais velho, aí está pior ainda, né? Que ele é responsável pelo Butsudan, pelo altar, fazer venerado a figura do Espírito do Pai e tudo mais. Então, tudo isso ele vai ter que renunciar. E muitos perdem até o nome, né? São expulsos da família, né? Porque mudaram de religião. Os judeus estavam passando por isso, os hebreus. Se convertiam a Cristo, eles tinham que abandonar isso tudo que eram os requisitos da lei que eles tinham que fazer, sacrificial, eles tinham que parar. Porque até Paulo fala aos Gálatas, né, que se eles voltassem às práticas da lei, das cerimoniais da lei, eles iam cair da graça. Isso é, a graça, o sacrifício agora é diferente. O sacrifício do eu agora. Oferecer a Deus o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. É algo racional, raciocinar, entender o porquê se está cultuando a Deus. Isso é muito importante. Ok? Você saber o porquê se está prestando culto. É isso que a gente tenta encaixar no louvor, nos músicos, que eles têm que chegar aqui na frente entendendo que eles estão ministrando algo
da igreja para Deus e não de Deus para a igreja. Quando fala sobre o culto ao Senhor, o louvor tem que ser para Deus. A igreja adora a Deus, a igreja louva a Deus, a igreja fala de Deus. E toda a mensagem tem que ser isso. Então, na verdade, para eles abandonar isso, essa é uma religião que tinha legado pelos pais, né? Essa nova crença, quando tinha os antigos na família, né, que já seguia há muitos anos aqueles rituais e as orientações sacerdotais, os ritos do culto, por isso, esse apelo que eles faziam para voltar. Até tentaram falando que tudo bem, pode se converter, mas tem que continuar fazendo os ritos da lei, os rituais. E aí então que criou aquele, foi a condição para criar aquele primeira convenção, né? Concílio de Jerusalém, Atos 15. E os cristãos perseguidos. Nos tempos inaugurais do cristianismo, os primeiros discípulos de Jesus sofreram grande perseguição. Ainda no tempo em que o autor dessa epístola escreveu, muitos se encontravam em prisões, né? Lá em 13:13 vai falar. Eles tiveram suas propriedades confiscadas. Podemos imaginar o isolamento social que sofreram, que levou eles a várias dificuldades. Não é só perder os bens, né, confiscar os bens, mas também ao emprego, que eles já tinham dificuldade também de se encaixar em empregos para viver, né? Então esse sempre era aquela coisa de perseguição mesmo, que hoje estão tentando voltar essa perseguição nos países do mundo, né? Apesar de todo esse sofrimento, diz o autor da epístola que os hebreus ainda não haviam resistido até o sangue, isso é, os apóstolos, só teve um que escapou do martírio, né, que foi João, mas o resto, todos eles morreram de uma forma, foi trágica, né? Mas por quê? Porque eles não negaram até o sangue, que é isso que o escritor está dizendo, vocês até agora não aconteceu com vocês o martírio, vocês estão meio desanimados aí, porque os próprios judeus estão perseguindo vocês, mas vocês perderam tudo, inclusive os judeus tinham apoio do governo para perseguir eles também, né? Então eles perdiam tudo. E eram cristãos desapontados, né? Esses cristãos que a princípio aceitaram a perseguição, o sofrimento, como sem se queixarem, logo eles foram perdendo o entusiasmo, dando lugar ao desânimo. E um problema nessa fase da vida cristã foi o de que não terem permitido que a fé em Deus se desenvolvesse. Irmãos, é muito importante também na nossa vida que a nossa fé se desenvolva, enraizando-nos na fé em Cristo, porque se vier a perseguição, muitos não resistirão. Eles têm aquela raiz muito, muito superficial e não resistem aos ventos, às tempestades da vida. Então, quando vocês estão aqui estudando na classe, conhecendo mais de Deus, isso são raízes que vocês estão fincando no chão da fé. Sim, por isso que nós fazemos questão que vocês estudem com honestidade, para que não somente passem pelo livro, mas que esse livro venha fazer a mudança na nossa vida também. Amém? Paulo, aqui está dizendo, o escritor está dizendo, inclusive você vê a tendência natural, a gente fala que Paulo, por quê? Porque é muito forte essa fala que foi Paulo que escreveu, por causa da forma de falar, até Timóteo parece, né? Mas se você vê os outros argumentos que não foi Paulo, por causa da forma como Paulo começava e terminava as epístolas dele, né? Então aí geralmente gerou dúvida. Então eu prefiro falar que o escritor dos Hebreus é de autor desconhecido, embora tenha alguns que estão
estão mais para ser eles que tenham escrito, né? Então, na verdade, e o que ele diz aqui? Ele diz que o problema nessa fase da vida cristã foi que não ter permitido a fé desenvolver-se, e como apontou o autor da epístola, lá no capítulo 5, no versículo 12 e 13, o que ele fala? Peraí, olha só o que ele fala. Depois de tanto tempo, você já devia ser mestre, mas ainda É isso mesmo. precisa de alguém que lhe ensine as primeiras lições dos ensinos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. É isso aí. Então, o conhecimento, tem pessoas que estão na igreja há 20 anos. Elas são crianças ainda. Porque vivem de leitinho. Se der uma comida mais forte, pode fazer mal para ele. Então, por negligenciar essa compreensão da palavra de Deus, esses cristãos possuíam uma fé vacilante, vacilavam e facilitava muito a naufragar na fé, desistir. Por causa da perseguição, dificuldade, pobreza. Então, o evangelho da prosperidade aqui cai por terra de uma forma muito lúcida, né? Porque, veja, esses crentes como viviam. A teologia da prosperidade fala para você adquirir bens. Esses aqui tinham perdido tudo aí, pela fé. Alguns falam que se você não tem bens e você não está bem de vida é porque você não tem fé, ou então está em pecado. Então, esses cristãos estavam tudo em pecado. Bom, como forma de pressioná-los a abandonar a fé em Cristo, os sacerdotes faziam-lhes perguntas como, olha só, sacerdotes judeus, faziam pergunta para ele: por que Deus mudaria as leis que ele mesmo comunicara a Moisés através dos seus anjos? Por que Deus ordenara esses sacrifícios para depois abolir? Uau! Então, com o propósito de responder essas indagações e comunicar o conforto divino àquela comunidade sofredora, o autor então escreveu a epístola de que se ocupa esse livro que nós estamos estudando agora, o livro aos Hebreus. Então, ela é um livro esclarecedor para aquela comunidade que sofria as perseguições, e para nós ela serve também como um alimento, uma estrutura da nossa vida de fé. Qual o propósito da Epístola aos Hebreus? Texto 3. Ela teve como propósito fazer o quê? Despertar em seus leitores uma fé robusta e vigorosa. Então, o plano seguido por esse autor foi qual? Primeiro, mostrar a superioridade de Cristo. Segundo, o que é apostasia, mano? Sabe? Abandono da fé. Entendeu? A pessoa abandona a fé. Já não crê mais. Isso é apostasia. E depois, o terceiro, o C, estimular o cristão a perseverança na fé. Então, essa sequência é repetida 5 vezes ao longo da epístola. Bom, agora vamos, de uma forma resumida, esses 3 pontos. Primeiro, a superioridade de Cristo. Sob a inspiração divina, o autor da epístola aos Hebreus expõe um método divino para reanimar o crente fraco. As advertências contra o perigo da apostasia estão permeadas pela ideia de superioridade de Cristo, uma vez que o livro foi escrito para reanimar os crentes fracos, constituindo-se ao mesmo tempo um extraordinário registro da revelação de Cristo. Então aprendemos através da leitura da Epístola aos Hebreus o quê? Que o conhecimento de Cristo é o melhor remédio para a cura da fraqueza espiritual. Por isso que até Paulo dizia, eu choro com as dores de parto até que ver Cristo gerado em vocês. E o segundo tópico, a advertência contra a apostasia, que é o abandono. O autor não hesita em avisar o crente do perigo
de se rejeitar Cristo e cair em apostasia, apesar de constituírem apenas uma pequena parte da epístola, as 5 advertências são veementes. Aqui você tem todos os textos que estão avisando, advertindo sobre o abandono da fé em Cristo, o perigo que eles estavam correndo. Então, através desses textos, os leitores são advertidos das consequências de se rejeitar o Filho de Deus, ultrajar o Espírito da graça, o que levaria a cair nas mãos de Deus vivo e serem castigados. Veja o 10:31, por favor. Que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Lê mais uma vez, por favor, que é alto que eu não ouvi direito. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Que coisa terrível. Então, é uma advertência, né? Então, é evidentemente que todas essas advertências tratam da rejeição a Cristo. Entendeu? Algumas exortam contra maneiras irregulares de viver, que privam o crente de favores da graça divina. Dentre essas advertências, a Epístola aos Hebreus, o que ela destaca? A advertência contra negligenciar a salvação. A segunda, a advertência sobre o descuido no avanço do conhecimento. Esse é descuido. E o C, a terceira, advertência contra a tolerância do pecado na vida do crente. Então, o crente no começo, ele começa a pecar e vê que não acontece nada. Mas se ele continua, aí então, pode cair da graça, né? Ele pode se apostatar da fé, vai acabar não crendo mais. E aí dificilmente ele volta, porque se não resta mais sacrifício, né? Não resta mais o que fazer. Então, na verdade, o estímulo à perseverança, a Epístola aos Hebreus, ela foi dirigida inicialmente a um povo propenso à apostasia. Isso é, abandonar a fé em Cristo por causa de problemas de perseguição, de pobreza, Então, veja, se esse povo, hoje em dia as pessoas apostatam da fé para seguir coisas assim que são tão passageiras, tão efêmeras, né? E isso nos entristece, porque até mesmo crentes que aprendem a palavra de Deus, eles acabam não dando muito valor àquilo que aprenderam e seguem seus próprios caminhos, né? Então, na verdade, o que ele fala aqui? Embora a epístola seja um compêndio, ela não seja esse grande tratado, mas ela fala sobre várias admoestações da conservação de quê? Do avançar no conhecimento de Deus, o progresso espiritual. Você pode ter com você isso mais facilmente para dizer, mais perto de Deus, mais longe do pecado. Entendeu? Quanto mais perto de Deus, mais distante do pecado e do inimigo, das armadilhas dele. Então o Espírito Santo sabe que para crescer espiritualmente é necessário o cristão conhecer Cristo cada vez mais, e por isso a Epístola aos Hebreus fala que não só de fraquezas dos seus primeiros leitores, os judeus crentes, como também do poder protetor de Deus e da intercessão de Cristo à disposição dos crentes atuais. Vamos ler aí? Pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, e poderoso para socorrer os que são tentados. é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. E olha, irmãos, a gente lendo aqui, até a gente acha legal, né? Mas veja bem, se coloque no lugar desses crentes hebreus. Eles tinham uma vida normal, na religião deles, que era buscar a Deus, que era fazer sacrifícios, tudo. E de repente eles ouvem o Evangelho e mudam e creem em Jesus. Agora eles vão ter que renunciar à própria vida. Porque perderam
bens, perderam família até, muitas vezes, eram sujeitos até mesmo a prisões. E aí, se nós passássemos por uma situação dessa, qual seria a nossa reação? Eu, de vez em quando, me coloco no lugar desses crentes, aqui da Coreia do Norte, da China, desses países muçulmanos, na Índia. Então, nós temos que dar muita graças a Deus. E louvar a Deus porque Ele só permite a nós vir sobre essas coisas naquilo que a gente pode suportar. Então, se Ele sabe que a gente aqui desse lado não suportaria isso, Ele evita, a não ser que sejam pessoas que levam uma vida leviana, mas um crente fiel, ele vai ser preparado por Deus e pelo Espírito Santo para suportar tudo isso e entender. Porque se a gente não entender, a gente desiste, a gente desanima, nega a fé. Eles falam, nega a fé e viva, nega a fé e tenha um emprego, nega a fé e ganhe dinheiro. É isso que é oferecido. Então, nessa hora, precisa ter muita graça mesmo, amém? Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Bom, o autor e a data da Epístola aos Hebreus. Vamos ver. Não se sabe ao certo quem foi o homem que Deus usou para escrever a Epístola aos Hebreus. Tudo indica que o escritor era bem conhecido dos seus primeiros leitores. Grande parte do livro da Bíblia leva o nome dos seus autores, facilitando a compreensão de sua mensagem. Porém, no caso da Epístola aos Hebreus, o conhecimento do nome do autor talvez desviasse da mensagem do livro a atenção do leitor. Então, é possível que o escritor das Epístolas aos Hebreus tenha sido um judeu cristão, uma vez que ele se identifica com os leitores para os quais a epístola é enviada. Lá no 2.1, 3.1 e 8.1, o que ele fala aí? Lê apenas um para nós aí. O 2.1. 2.1 diz assim: por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Então ele se identifica, nós temos ouvido. Então ele estava se incluindo ali nesse povo, né? E que possuísse um notável conhecimento sistemático da religião judaica. Por quê? Porque ele descreve os cerimoniais, né? E é provável também que ele tenha viajado com Timóteo, pois ele menciona Timóteo em sua companhia, lá em Roma, em Hebreus 13, 23. Quer dizer, é por esse motivo aqui que muitos acham que foi Paulo, porque Timóteo era filho espiritual de Paulo. Paulo e a autoria da Epístola aos Hebreus. Vamos lá agora entrar nesse. A maioria dos comentadores bíblicos sustenta a opinião de que Paulo seja o autor da Epístola aos Hebreus e eles justificam quais os argumentos. Primeiro esse aqui, ó. Qual que é o primeiro? Leia aí, por favor, a referência. Era companheira de Paulo. Depois, o segundo. O livro contém muitas posturas semelhantes às de Paulo. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Isso. E o terceiro? A tradição da igreja indica Paulo como Tradição da igreja. Então, e o quarto? Paulo, Pedro. O livro de Paulo escreveu alguma coisa difícil de entender, possivelmente Pedro deu essa deixa aí. Ela falou, nosso irmão Paulo escreve muitas coisas difíceis de entender, as quais os ímpios, eles, para sua própria condenação, eles rejeitam. Né? Agora, o quinto. o escritor demonstra ser grande conhecedor das leis judaicas. E ninguém melhor que Paulo. Paulo nessa questão. Agora, por outro lado, existem as posições contrárias sobre ser essa epístola da autoria de Paulo. Por exemplo, primeiro o A, qual que é? O livro? Não contém nem o nome de Paulo, nem sua saudação costumeira, elementos sempre encontrados em suas epístolas. O segundo, o B aí? A forma e estilo da escrita do livro são, às vezes, diferentes dos enviados pelo apóstolo em suas epístolas. Então, a forma, o estilo da escrita. O terceiro e último aí, Paulo. Paulo
A probabilidade de ser Paulo não é pequena, ok? Mas nós temos outros que podiam ter escrito esse livro também, né? Que é Lucas, o primeiro que cita aqui é Lucas. Alguns dos chamados pais da igreja acham que Lucas a teria escrito sob a influência de Paulo, né? O que sabemos com certeza é que Lucas escreveu o terceiro evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Então esses livros têm um estilo semelhante ao usado no livro de Hebreus, e como aqueles também não indicam seu autor. Barnabé, outro nome sugerido como possível autor da epístola aos Hebreus, é Barnabé, por haver lhe servido como companheiro de Paulo e Timóteo em viagens missionárias. De fato, Barnabé era um judeu espiritualmente qualificado para escrever esse livro. E depois Apolo. A Bíblia afirma ser ele de um profundo conhecedor das Escrituras, além de dotado de uma singular eloquência ao comunicar o Evangelho. Quer dizer, Paulo reclama que a presença dele, nem a forma dele falar, era boa de se ouvir, mas a de Apolo, todos gostavam de ouvi-lo, porque ele tinha uma eloquência, uma forma de comunicar o Evangelho muito apreciada, né? E na verdade, essa epístola foi escrita no grego mais expressivo da Bíblia, e o autor foi inegavelmente poderoso nas Escrituras. Agora, vocês viram aí que existem os a favor e os contra, né? Então, agora, não vale a pena a gente discutir sobre isso. O importante é o conteúdo da epístola, que é importante para a nossa vida, porque, né? Assim, até Paulo mesmo diz, vamos dizer, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, eu sou de Cristo, por acaso Cristo está dividido, ele começa a falar, então não vale a pena. Porque, se alguém quiser, não, foi Paulo, fala assim, tá bom, foi Paulo, fica assim, mas não vai fazer diferença nenhuma, é verdade? Para nós não, para eles talvez podia fazer diferença, na época deles, mas para nós não. E a data da Epístola aos Hebreus foi do ano 64 a 70 depois de Cristo. E não deve ter sido depois dessa data, sabe por quê, amados? Que o templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo, né? Então, quando o templo foi destruído, cessaram todos os sacrifícios que nele eram oferecidos. E o versículo que descreve a prisão de Timóteo em Roma indica que o livro foi escrito depois do ano 64. Pois até essa data não há nenhum registro de prisão em Roma. Agora, portanto, a data mais provável em que a epístola foi escrita foi nesse período de 64 a 70 depois de Cristo. E agora ele apresenta aqui no quinto texto o esboço do livro do Hebreus, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Olha só, primeiro é o tema. O tema nós já falamos no começo, qual que é? A superioridade de Cristo. Então, no primeiro item aí, a comparação entre a revelação divina dada mediante os profetas e anjos e a que foi trazida pessoalmente por Cristo, né? Então, o que ele fala aqui? Doutrina, Cristo é? Superior. Hebreus 1. Advertência, que é Hebreus 2, de 1 a 4. E o estímulo, do versículo 5 até o 18, estimula, né? Agora, a comparação entre o que Moisés oferecia e o que Cristo oferece, 3, 4 a 13, vamos ver? Vai falando para mim, pastor Cleiro. Está faltando pastor aqui, Cleiro. Subiu? Fala você, irmão Glorival.
comparação entre o que Moisés oferecia e o que Cristo oferece. Lê para nós a doutrina, a advertência e estímulo. Doutrina, Cristo é superior a Moisés. Advertência, o tamanho do curso que Cristo nos oferece. Isso. Então a doutrina, Cristo é superior a Moisés. O primeiro lá, Cristo é superior aos anjos. O segundo, Cristo é superior a Moisés, no capítulo 3. E o estímulo que ele dava é vive e eficaz a palavra. Ok. Agora vamos ao terceiro, que é de Hebreus 4 até o Hebreus 6, até o 7, que é a doutrina, fala sobre. Então veja, anjos, Moisés, agora Arão, ok? O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Advertência? Cresçam no conhecimento da palavra. E o estímulo? Confiem nas promessas divinas. Aí vem a continuação da doutrina agora, de novo, a semelhança de Melquisedeque. Esse texto do capítulo 7 aqui, ele fundamenta a entrega do dízimo hoje nas igrejas. Por quê? Jamais o dízimo começou na lei. Abraão, 500 anos antes, foi ele que entregou a dízimo a quem? A Melquisedeque. Jesus Cristo é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então quer dizer que Jesus é superior até nessa área da lei com Moisés. O dízimo foi apenas, ele foi ordenado, ali foi qualificado. Como devia ser entregue o dízimo? Por exemplo, alguém ia trazer um boi, um bezerro, mais de 100, 200 quilômetros mais ou menos, para até chegar no templo. O que ele tinha que fazer? Podia ser assaltado, podia o bicho morrer no caminho, né? Aí, então o que ele fez? Você vende e esse dinheiro você traz e entrega no templo. Então, o que a lei fez foi exatamente isso. As dízimas disso, as dízimas daquilo, né? E a lei criou a ordem no dízimo, de como entregar o dízimo, mas o dízimo já existia com Abraão, Isaac e Jacó, né? Os patriarcas. Ok? O quarto aí, comparação entre o Antigo Concerto, o Testamento, com os seus muitos sacrifícios, e o Novo Concerto, o Testamento, com um único e eterno sacrifício, que vai de Hebreus 8 até Hebreus 10. Então vamos lá. Primeiro, doutrina. O Novo Concerto é ao Antigo. Segundo, Comparação entre o dia da expiação e seu cumprimento em Cristo. isso. E o terceiro, Comparação entre os sacrifícios transitórios do Antigo Testamento e o sacrifício eterno de Cristo. então, a doutrina significa o ensinamento sobre isso. Então a gente aprende essa doutrina nesses capítulos 8 até o capítulo 9 e o 10. E o estímulo entre como? Confiança na presença de Deus, pela fé e encorajem os outros a fazer o mesmo. E a advertência? Não rejeitem o sacrifício único de Cristo. Esse versículo do capítulo 10, versículo 19 até o 25, vamos ler. Capítulo 10. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio de seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança de que a fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá a sua promessa.
Você sabe, irmão, muitas vezes a gente vai orar, não parece que o teto está de bronze, parece que a oração não sobe. É porque a gente está achando que a gente fez alguma coisa naquele dia ou naquele momento que está impedindo nossas orações. Mas quando você lê esse texto, você vê, peraí, eu estou orando no meu nome ou eu estou orando no nome de Jesus? Quando eu apresento diante de Deus no nome de Jesus, o que acontece? Deus me vê debaixo da justiça de Cristo. Então eu posso entrar com confiança. Que Ele vai ouvir a minha oração, mesmo eu esteja com problemas da minha consciência. Mas aí o que a gente faz? Se tiver algum pecado e lembrar, Senhor, me perdoa, eu falei, eu fiz, eu pensei, me perdoa, eu quero estar limpo agora pelo sangue de Jesus. Aí você entra com o coração tranquilo. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está ouvindo porque a gente está em pecado, né? Às vezes é porque a gente está achando que a gente está bonitinho para Deus ficar gostando da gente, mas agora pode entrar, agora está fazendo tudo certinho, pode entrar. Deus ouve oração de pessoas que estão nas drogas, no vício, quando ela busca o Senhor de coração. Tem muitos relatos de como Deus libertou pessoas, né, na prisão, Deus falando com ela, né? Se você olhar mesmo para a Bíblia, o próprio Paulo, o que aconteceu com Paulo? Senhor, é um perseguidor, é verdade ou não era? Arrasta as pessoas na rua, é verdade ou não era? Mas o que Jesus falou? Esse é um escolhido meu. Só ele estava só fora do lugar dele. Mas esse encontro com Jesus na estrada de Damasco fez ele ir para o caminho para o qual Deus preparou para ele. Tá bom? Agora, a escolha entre o caminho da fé e o caminho das obras. Isso é um ensinamento qualquer, a doutrina? O caminho da fé é superior às obras. É superior das obras. Né? Depois, o estímulo que o escritor deu, agora nós somos filhos de Deus. E a advertência? Escolha o monte certo, o monte Sião, e não o monte errado. Você vê, ele compara aqui o Monte Sinai. O Monte Sinai foi o quê? O que veio do Monte Sinai? Como? A lei, né? A lei. E a lei, a Bíblia diz que a lei o que faz o quê? A lei, a letra mata, o Espírito vivifica. Porque a lei, o que ela veio? Ela veio para apontar o erro. Não é isso que a lei faz aqui? Nós não temos que estar dirigindo o carro. Não tem uma lei para se obedecer? E se você transgride, punição. Então, e a lei mostra isso. Agora, a graça é diferente. Não é que na graça você não vai ser punido, mas você vai ter um escape maior, porque a partir do momento em que a pessoa aceita Jesus, ele já tem o Espírito Santo habitando nela, o poder do pecado já não está mais nela. Embora a presença do pecado, a gente vai ser tentado, mas o pecado já não tem mais poder sobre nós. Mas então, quando a gente peca na graça, é pior do que peca na lei. Porque você pecou de uma forma voluntária, você quis pecar. E aí, então, a gente sofre as consequências, mas o perdão está sempre pronto. Se a gente se arrepender mesmo e deixar, né? Aquele que arrepende e deixe, alcança misericórdia. Então, o caminho da fé é superior das obras. Agora somos filhos de Deus. Escolha um monte certo. Então eu vou para o monte Sião. Do monte Sião e não o monte Sinai. E nem rejeitem o quê? A palavra de Deus. E as exortações concernentes à maneira certa de viver a doutrina e como se portar diante do Supremo Pastor. Quem que é o Supremo Pastor? Jesus Cristo.
Então, se nós entrarmos e conhecermos isso, amado, já é uma grande forma de nós nos sermos espirituais. Então, na espiritualidade, nós ganhamos esse acesso direto ao Pai, porque Jesus já abriu esse caminho, não precisa mais ser aberto. E Jesus abriu esse novo e viu o caminho quando foi lido, que isso é a sua carne quando foi rasgada, o véu também se rasgou de alto a baixo lá no templo, e agora o acesso que somente o sumo sacerdote teria uma vez por ano, hoje Jesus eliminou tudo isso. E agora temos acesso diante do trono da graça de Deus. Você pode ver que Isaías viu Deus assentado na sua glória e ele quase que morreu. Ai de mim que vou perecendo, né? Mas hoje, pela fé, nós podemos entrar com ousadia pelo sangue de Jesus. Amém, amados? Então, essa lição 1 foi agora. A lição 2, eu vou falar sobre os antecedentes históricos da Epístola aos Hebreus, ok? Vamos fazer um break agora, tomar um cafezinho, quem quiser, tem um bolinho ali, que a Nélia fez. Você